Vamos continuar, tá? Com a leitura e comentários do artigo Alimentadores Automáticos Inteligentes para Cassinicultura, parte 2, artigo de autoria de Reis, Weldon, Ito, Stites, Rhodes, Allen Davis, pesquisadores da Universidade de Auburn. Esse artigo ele foi publicado este ano na GAA, certo? Vamos continuar. Havíamos parado aqui na parte 2, certo? A parte 2 trata do sistema de cultivo, certo? Sistema de cultivo. Vamos ver aqui. Esse trabalho foi realizado numa estação de pesquisa, tá? Que fica no sul do Alabama, em Gulf Shores, chamada Cloud Pitt Mariculture Center, Centro de Maricultura Cloud Pitt, certo? Existem aqui um slide, algumas imagens, vocês podem ver aqui, certo? O que é que nós temos aqui? A gente tem à esquerda, a gente tem uma vista aérea dessa estação de maricultura, né? Eles trabalham com espécies de peixes marinhos e também camarão marinho, tá? Veja que é uma estrutura muito boa, né? Aqueles viveiros ali que vocês estão vendo ali atrás são os viveiros experimentais que foram utilizados nesse trabalho. São viveiros de 1.000 metros quadrados, ou seja, 0,1 hectare, tá? Fica no sul do Alabama, lá bem próximo do Golfo do México. É a estação, o Centro de Maricultura Cloud Pitt. E à direita, uma foto, né, de um dos viveiros experimentais de 1.000 metros quadrados. O que é que a gente pode ver aí? A gente tem, vejam que ele é revestido, né? Vejam aí a geomembrana, tá? Completamente revestido, tem aí uma passarelazinha lá na extremidade, na ponta, o alimentador automático, certo? E a gente consegue observar também ali o aerador, né? Que é um aerador tipo turbina, né? Um aerador tipo turbina, aquele que aspira o ar e injeta sob pressão dentro d'água, tá? Vejam, esse é um dos 16 viveiros que os pesquisadores utilizaram para esse trabalho. Quer dizer, excelente a estrutura de pesquisa deles lá no sul do Alabama, certo? Essa estação, ela faz parte do Departamento de Conservação e Recursos Naturais do Alabama, portanto, é uma estação de pesquisa pública, né? Do governo estadual lá do estado do Alabama. Eles utilizaram camarão Vitopeneus vanamei, certo? Obtiveram lá de um fornecedor da região. Essas peles foram aclimatadas e foram mantidas em tanques berçários, em sistema de greenhouse, né, que é estufa. A foto a gente também consegue ver ali na parte mais central, um pouco à esquerda, a gente consegue ver essas estufas, né? Então ali vai ter os tanques berçários para a criação para a produção do juvenil, né? Eles recebem as PLs, né? E fazem a criação até um juvenilzinho aí acima de 1 grama. Pessoal, olha ali na parte superior dessa foto, a área, enorme área para expansão, né, dos viveiros experimentais. Dá para talvez aí dobrar a capacidade, o número de viveiros. Ou seja, fazer alguns trabalhos simultâneos, né, ou então um trabalho assim de grande porte, né, com muitos tratamentos ou muitas repetições. Excelente a estrutura de pesquisa lá.
Então, os juvenis de camarão, uma vez produzidos, eles foram estocados em 16 desses viveiros, né, outdoor, externos, 0,1 hectare, né, 1.000 metros quadrados. Eles trabalharam, né, dentro de um sistema semi-intensivo. Eles tinham 35 camarões por metro quadrado, tá? 35 camarões por metro quadrado. Vamos agora ver o delineamento experimental do trabalho, tá? O delineamento experimental. Delineamento experimental, vamos ver aqui. Todos os viveiros experimentais receberam as mesmas duas dietas, tá? Eles tinham então duas dietas. Eu até coloquei aqui no slide. Ó. Eles trabalharam com rações comerciais da Ziegler, né, que é um dos grandes fabricantes de rações para peixes e camarões no mundo. É uma fábrica americana, né, Ziegler. Nas primeiras 4 semanas, eles utilizaram uma ração com 40% de proteína, 9% de extrato etéreo e a granulometria 1,5 milímetros. Aí, a partir da 5ª semana até o final, a 12ª ou até fechar 90 dias, trabalharam com uma outra ração lá da Ziegler, com 35% de proteína, 8% de extrato etéreo e 2,4 milímetros. Tá? Então, as rações foram as mesmas, independentemente do tratamento. Certo? Todos os viveiros receberam as mesmas rações. Certo? Foram estabelecidos 4 tratamentos, 3 experimentais e um controle, para avaliar o desempenho produtivo, o crescimento, né, conversão alimentar do Vanamei, sob diferentes protocolos alimentares. Tá? A oferta alimentar para todos os tratamentos, as ofertas foram calculadas baseado no protocolo alimentar padrão lá desse grupo de pesquisa, né? Lá dessa estação lá do sul do Alabama. Eles trabalham com os seguintes parâmetros. Vejam aqui, ó. Protocolo alimentar padrão, tá? Eles trabalham com uma expectativa de ganho em peso semanal do camarão de 1,3 gramas, o FCA esperado 1,2, tá? E a mortalidade semanal esperada 1,5%. Certo? 1,5%. Aí tem ali 30 dias iniciais. O que é isso? Nas primeiras 4 semanas ou nos primeiros 30 dias, todos os camarões de todos os viveiros receberam a mesma ração, lá 40% de proteína. Nesse primeiro mês, nessas primeiras 4 semanas, tá? A oferta alimentar foi 2 vezes ao dia e foi oferta manual, tá? Nesse primeiro mês aí não havia alimentador automático. Oferta manual e por isso apenas 2 vezes por semana, certo? Para ajuste da quantidade de ração ofertada, né, durante esses 30 dias iniciais, os pesquisadores trabalharam com esses parâmetros que eu acabei de falar, né? Ganho em peso 1,3 gramas por semana, FCA 1,2 e a mortalidade semanal 1,5%. Como a gente pode ver aqui nessa tabela, tá? Eu preparei aqui uma tabela, vamos ver aqui. O que nós temos aqui? A gente tem as 4 semanas iniciais, né? Foram 35 camarões por metro quadrado, como o viveiro tem 1.000 metros quadrados, aproximadamente 35 mil camarões foram estocados, juvenis, né? De 1 grama. Eles não falaram peso corporal inicial, tá? Mas eu suponho aqui que é 1 grama. Então, a partir daí, né, foram feitas a aplicação dessas projeções, né? Mortalidade a cada semana 1,5%, né? Ganho em peso semanal 1,3 gramas, e eles trabalharam com expectativa de FCA de 1,2, que é um FCA muito bom, em termos comerciais. Aí eu fiz aqui as contas, né? Ou seja, por exemplo, na primeira semana, eles trabalharam com oferta diária de ração de 7,59
quilos, tá? Oferta, isso dividia em 2 refeições, tá? Na segunda semana, 7,35 quilos, assim por diante. Como é que eles chegavam a essa informação? Fazia o seguinte, calculava a biomassa estocada, né? Calculava a biomassa estocada, multiplicava por 1,2, né? E esse valor dividia por 7. Aí você tinha a oferta diária de ração, tá? Agora, além dessas projeções, né, com esses parâmetros, esse protocolo alimentar padrão, eles faziam amostragens semanais com a tarrafa dos animais para ver o estado sanitário e ver se de fato, com a biometria que era feita, né, os camarões amostrados, para ver se de fato se as expectativas, as projeções estavam próximas da realidade, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, na quarta semana, né? Então, aqui após a primeira semana, 2,3 gramas, 2 semanas 3,6, 3, 4,9. Ao final de 4 semanas, a expectativa era que o peso individual do camarão fosse 6,2 gramas. Você tiver na amostragem lá com a tarrafa, né? Se você tiver esse peso médio ou acima, tudo bem, é porque está indo bem a criação. Se você tiver abaixo, né, aí está havendo aí uma distorção, né, uma fuga aí do que foi projetado. Tem que ser feito algum ajuste, descobrir o que está acontecendo, se está com algum problema de água e fazer as correções necessárias, tá? Fazer as correções necessárias. Todos os tratamentos nesses primeiros dias iniciais receberam a mesma ração, tá? Aquela ração com 40% de proteína 2 vezes ao dia, e a oferta com os diferentes manejos, né? O início da aplicação dos diferentes sistemas, protocolos alimentares, só se iniciou a partir da quinta semana e foi até o final, tá? E foi até o final do ciclo. Como foram os tratamentos experimentais, tá? Como foram os tratamentos experimentais. Vejam aqui essa nova tabela, né? O que é que a gente tem aqui? A gente tem 3 tratamentos experimentais e o tratamento controle na parte de baixo, a última linha, tá? Eles tinham um regime alimentar diurno, um noturno, um 24 horas, tá? O regime alimentar diurno, a ração era ofertada de 7 da manhã às 7 da noite. No noturno, 7 da noite às 7 da manhã do dia seguinte. 24 horas, o dia todo, tá? A quantidade de ração era a mesma, o que mudava era o regime alimentar, tá? Então, eles trabalharam aqui com essa questão do horário, né? Diurno versus noturno, tá? Versus 24 horas. Todos alimentadores automáticos convencionais, tá? Como eu vou mostrar para vocês em seguida, ou seja, trabalhavam com timer, o que mudava era essa questão do horário, né? Se era diurno, noturno ou 24 horas. E o número de refeições era realmente muito grande. Vejam ali, o número de refeições ao dia, 34 refeições. 34. Impossível de fazer manualmente, tá? Então, no caso dos 2 primeiros tratamentos experimentais, que eram 12 horas, né, de oferta alimentar, a liberação da ração pelo alimentador automático, né, era a cada 21 minutos, tá? A cada 21 minutos, certo? No caso da alimentação 24 horas, alimentação contínua, a cada 42 minutos. Então, a quantidade de ração diária era a mesma, independentemente do tratamento. O que mudava? Tinha um que era apenas de manhã,
Tinha outra que era apenas à noite. E tinha outra que era 24 horas, aquela mesma quantidade, aí assim o espaçamento era maior entre uma refeição e outra. E para controlar, né, esses tratamentos, eles utilizaram em 4 viveiros, eram 4 repetições por tratamento, receberam os alimentadores automáticos inteligentes da AQ1, né? Aquele que trabalha com feedback acústico, ou seja, não havia um número de refeições fixo, né? Era ad libitum. Poderia ser, por exemplo, 60 refeições por dia, no lugar de 34, né? Isso ia depender do comportamento da atividade alimentar dos camarões. Enquanto tivessem sinais acústicos que fossem interpretados como atividade alimentar intensa, consumo alimentar, o alimentador estaria liberando ração. Isso, como era de se esperar, levou a uma quantidade grande de refeições. Portanto, a liberação de ração pelo alimentador automático era variável no caso desses viveiros que receberam o alimentador inteligente. Tem aqui uma imagem, pessoal, nesse próximo slide, de um alimentador automático convencional com timer, tá? Semelhante ao que eles utilizaram lá na estação de pesquisa Cloud Pit, lá no sul do Alabama, fabricado pela Biofeeder SA, uma empresa do Equador. Tá? Vejam ali os flutuadores, vejam que ele tem uma placa, né, de energia solar, trabalha então com bateria, né, economiza energia elétrica. Esse foi o alimentador automático convencional com timer que eles utilizaram naqueles 3 tratamentos: diurno, noturno e 24 horas, certo? 24 horas. Continuando, tá? Baseado em resultados anteriores, foi desenvolvido um protocolo alimentar padrão para sistemas de alimentação com alimentadores automáticos que utilizam alimentadores com timers, certo? Havia um acréscimo, um adicional de quantidade de ração ofertada em função do período do ciclo de produção, como a gente pode ver nesses próximos slides, tá? Como a gente pode ver nesses próximos slides. Por exemplo, o que é que nós temos aqui? A gente tem as ofertas diárias de ração da 4ª até a 8ª semana, tá? A partir da 5ª semana começou o experimento propriamente dito, né? Com os alimentadores automáticos, os convencionais, né? E sob demanda, o feedback acústico, que era o controle experimental, tá? Mesma coisa, eles trabalharam com aquelas projeções que foram utilizadas no primeiro mês do trabalho, nos primeiros 30 dias, só que haviam correções para mais em função dos ajustes necessários quando se utiliza alimentador automático. Quando se utiliza alimentador automático, as tabelas alimentares padronizadas para que se utilizam de mão de obra, né? Sistemas convencionais de arraçoamento, vão levar a uma subalimentação. Tá? Vai haver aí uma alimentação insuficiente dos animais. Você tem que corrigir para cima a oferta de ração, se está trabalhando com o alimentador automático, e foi isso que eles fizeram. Aí vocês olharem ali na 5ª e na 6ª semana, havia um acréscimo de 30% em relação à tabela padrão para raçoamento manual, tá? Na 7ª e na 8ª semana havia um reajuste para cima de 45%, tá? E finalmente
como mostra agora, nesse próximo slide, a partir da 9ª semana até o final, até a 12ª ou até completar 90 dias, havia aí um acréscimo de 60% de oferta alimentar em relação à tabela alimentar padronizada para arraçoamento manual, certo? Então aqui eu apenas destaquei nesse slide qual era a projeção deles para peso final dos camarões. Vejam ali, 12 semanas, 16,6 gramas. Como vocês vão ver, os resultados foram bem melhores do que esse. O camarão cresceu mais rápido do que estava previsto, né? Foi um sucesso o trabalho do ponto de vista dos índices zootécnicos. E a projeção de biomassa estocada, quase 500 quilos de camarão, tá? 484,5, né? Quase 500 quilos de camarão num viveiro desse de 1.000 metros quadrados, tá? Esse foi o manejo alimentar empregado nos viveiros com os alimentadores automáticos convencionais, certo? Havia, por exemplo, aqui, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar 6 semanas, né? Oferta diária de ração 8,44 quilos. Então, o que é que nós tínhamos? 8,44 quilos, você tinha essa quantidade ofertada apenas no período diurno, 7 da manhã às 19 horas, tá? Isso em 34 refeições, tá? Então, a cada 21 minutos, 1,34 avos daqueles 8,44 era liberado pelo alimentador. 21 minutos depois, o segundo, 2,34 avos. Na verdade, 2,34 avos não, 1,34, a mesma quantidade, né? Aí você ia somando, ao final você tinha a oferta total. Aquela quantidade de ração em outros 4 viveiros apenas à noite, mesmo número de refeições, e em outros 4 viveiros, 24 horas, aí o espaçamento era de 42 minutos. Tá? Eram o mesmo número de refeições, 34, né? Só que como o tempo era maior, era o dobro, né? Diurno e noturno você tem aí 12 horas de período alimentar e aqui você tem 24 horas. Então dobrou, né, o espaçamento entre as refeições de 21 para 42 minutos, mas mantendo aí as 34 refeições. No caso dos viveiros com os alimentadores inteligentes, isso era variável, né? Esse número de refeições provavelmente foi muito maior do que 34, certo? Não tem como saber o que aconteceu, porque ali é automático, né, em função da demanda alimentar dos camarões. Isso vai mudar de viveiro para viveiro, certo? Então a gente está falando aqui essa parte de alinhamento experimental, tá? Já falamos sobre isso, né? Então os sistemas experimentais, os tratamentos experimentais com os alimentadores automáticos, eles entraram em operação após os 30 primeiros dias do ciclo de produção, ou seja, na 5ª semana, tá? Assim como o tratamento com os alimentadores inteligentes. Os alimentadores inteligentes, eles foram permitidos operar de uma forma livre, que afinal de contas é o princípio de funcionamento desse equipamento, né? Ele é regulado pelos próprios animais, não tem uma programação, ele não é pré-programado, não tem uma programação fixa, tá? Só que foi colocado um limite aí de liberação de ração diária de 16 quilos. 16 quilos no máximo poderia ser liberado pelos alimentadores inteligentes num dia, com o objetivo de prevenir degradação
da qualidade de água para níveis muito críticos, níveis muito críticos, tá? Então, os alimentadores automáticos, eles poderiam liberar livremente a ração em função do feedback acústico, desde que não ultrapassasse 16 kg por dia. Se chegasse nesse limite, mesmo que houvesse ali sinais acústicos no sentido de liberar mais ração, tá? Com esse limite estabelecido, né? Não havia mais abertura ali com a liberação na ponta, né? Do alimentador com a liberação da ração. Esses viveiros que receberam os alimentadores inteligentes, eles também tinham um sensor de oxigênio dissolvido que fazia a autorregulação tanto dos alimentadores como dos aeradores mecânicos, como eu estava explicando antes para vocês, né? Cada tratamento recebeu 4 réplicas, né? Portanto, eram 16 viveiros experimentais, tá? 16 viveiros experimentais. Vamos agora para o ponto 4, tá? Vamos agora para o ponto 4. O ponto 4, já estamos com 26 minutos? Não, vamos deixar o ponto 4 para o próximo bloco, tá? Para o próximo videocast. Então, vou dar uma paradinha aqui, a gente retorna e conclui no próximo, a próxima gravação, tá? Com esse ponto 4, amostragem e qualidade de água. Até já!